querido Padre Leandro, seminarista Luiz Gustavo, prezadas religiosas, amado povo de Deus aqui presente na Igreja Matriz de São Sebastião de Areado, irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação. Fiquei muito feliz com o convite, a oportunidade de presidir este primeiro dia deste novenário em honra a São Sebastião. Fui criado no município de Monte Belo, em uma comunidade rural chamada Serrinha, e a minha formação, meu tempo de escola, a minha vida de comunidade, de igreja, foi toda em Monte Belo. Mas eu nasci aqui na cidade de Areado, inclusive no dia de São Sebastião, e fui batizado nesta igreja pelo padre, na época, Padre Garcia, no ano de 1992. Então é uma alegria muito grande presidir pela primeira vez a Santa Missa nesta igreja, que me acolheu pelo sacramento do batismo e rezando a São Sebastião, rezando pelo meu ministério, estando em comunhão com vocês e com todos os fiéis desta paróquia, que tenho esta ligação, até mesmo muitos familiares aqui na cidade. Então é muito bom ter esta oportunidade de rezar com vocês e nos prepararmos para a festa de São Sebastião. E a novena é um tempo especial para a vida paroquial, é um tempo de renovação espiritual, em que a comunidade, o povo participa, reza, também um tempo de confraternização, fortalecendo a vida comunitária, fortalecendo a espiritualidade e a comunhão com Deus. E neste primeiro dia desta novena, nós queremos crescer nesta comunhão e iniciarmos bem este novenário. Estamos diante da palavra de Deus, que sempre tem muito a nos ensinar, que sempre tem muito a nos dizer. É a fonte, é a base, que nos ajuda, que nos fortalece, que sustenta a nossa caminhada. Ouvimos este trecho do Evangelho de São Marcos. No início da semana, acompanhando a liturgia, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ele entrou na fila dos pecadores e foi batizado. E após o batismo, Jesus inicia a sua vida pública, curando a sogra de Pedro, curando a muitos enfermos, e no evangelho que acabamos de ouvir, cura um leproso. Um leproso se coloca diante de Jesus e pede, suplica a ele, de joelhos: se queres, tens o poder de curar-me. Irmãos e irmãs, esta situação, este momento, apresenta com muita clareza para todos nós a vida, a missão de Jesus, que foi um serviço. Ele saiu de si, viveu fazendo o bem. Todos aqueles que se colocaram diante de Jesus, todos aqueles que passaram próximos a Jesus e tiveram este contato com Ele, nunca saíram vazios, nunca saíram de mãos vazias, sempre receberam
a graça, sempre receberam a bênção, sempre receberam a cura, pois Jesus sempre ofereceu-se a si mesmo, sempre ofertou a sua vida. E esta foi a experiência deste leproso. Aquele que possuía e tinha, né, uma lepra, vivia numa situação muito difícil, vivia totalmente isolado, separado, alienado. A lepra era a morte do ser humano, a morte social, a morte espiritual, a morte religiosa. Ninguém se aproximava e tocava em um leproso, pois assim também se tornava um impuro, um contaminado. E este homem convicto e com uma grande fé, rompe estas barreiras e vai ao encontro de Jesus. E percebemos pelo Evangelho que ele possuía uma grande maturidade. Ele era muito maduro, pois ele não pede a partir da sua vontade, mas ele confia em Jesus e no querer de Deus. Se queres, é o querer de Deus, a vontade de Deus. E esta postura e esta oração, né, nos ajuda a rezarmos bem e a nos questionarmos, né, como nós estamos rezando, como que nós estamos nos colocando diante de Deus. A tendência maior nossa, e é sempre o que nos move quando rezamos, sempre movidos por uma necessidade. Quando nós temos uma necessidade, nós rezamos até mais, mas sempre pedindo e colocando uma necessidade. Estou precisando, eu quero, eu desejo. Falando muito a partir de nós. Mas a oração verdadeira é esta. A comunhão verdadeira que nos ajuda a crescer nesta comunhão com Deus é rezarmos para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Nossa Senhora nos auxilia muito bem, pois ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Assim sendo, irmãos e irmãs, rezar bem e nos fortalecermos nesta comunhão com Deus é para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Então a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas necessidades não podem ser maiores, não pode sobrepor ao plano de Deus, mas rezarmos, nos colocarmos com o coração aberto para que Deus seja Deus na nossa vida e Ele ocupe o lugar que pertence a Ele no nosso coração, né? Então esta abertura, esta maturidade deste homem leproso nos ensina o caminho da cura, o caminho da humildade, o caminho da libertação. E este trecho descreve bem a dinâmica dos sacramentos, como Deus opera e realiza a sua graça na nossa vida. Tocou a Jesus. E os sacramentos são sinais visíveis que operam, realizam uma graça invisível naqueles que o recebem. Ao longo deste itinerário em honra a São Sebastião, vocês irão crescer, irão aprender pelo martírio de São Sebastião a reavivar o dom de Deus que há em nós. O tema, né, desta festa, pela força do martírio de São Sebastião, reaviva o dom de Deus que há em ti.
pelo Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir, por este tema proposto, nós reavivamos, nós crescemos nesta comunhão com Deus, pela vida sacramental, né? Pela comunhão com Cristo. E estes sacramentos que são distribuídos, concedidos a nós pela igreja, né, pelos seus ministros, e aprendendo o valor, a importância de cada um na nossa vida e na nossa missão. Também como proposta para esta novena, redescobrirmos o valor e a importância do sacramento da confirmação, da crisma. Os cristãos, jovens e adultos que são ungidos e são com esta unção mais ainda enriquecidos com a graça de Deus, mais ainda fortalecidos com a graça de Deus, para participar mais intensamente da missão de Jesus. O sacramento que vem para ungir, consagrar, fortalecer, sustentar, a decidir nesta missão de Jesus. O exemplo de São Sebastião nos ajuda em nossa caminhada. Pelo seu testemunho, pela sua confissão de fé, pela sua convicção. Então, os sacramentos, eles se tornam fecundos, frutuosos na nossa vida, quando conseguimos colaborar, né, fazer a nossa parte, ter esta abertura e disposição para que sejam praticados, sejam testemunhados. E os santos nos ajudam muito. São como um farol que ilumina a nossa caminhada, que ilumina este caminho para chegarmos a Cristo. Provaram com a vida, com o jeito de ser, com o seu testemunho, que é possível encarnar um evangelho, e viveram com muita convicção a fé, o evangelho de Cristo. Então, o sacramento, né, da confirmação vem nos sustentar, vem nos encorajar nesta missão, a termos e reconhecermos a nossa identidade cristã, né? Pelos sacramentos, pela nossa comunhão com Cristo. Nós temos uma identidade, e esta identidade precisa ser forte, precisa ser testemunhada. Os santos nos ajudam neste testemunho, nos sustentam, né, nesta caminhada. Que nesta celebração, após ouvirmos a palavra de Deus, estarmos diante do mártir São Sebastião, nós tenhamos a coragem, a disposição, a abertura de coração de acolher esta graça na nossa vida e testemunharmos a Jesus, para que assim a celebração, os sacramentos, estas palavras não fiquem acomodadas, guardadas simplesmente no nosso coração, mas que sejam traduzidas em atitudes, ações, gestos concretos, para que estejamos sempre convencidos da nossa missão, convencidos desta identidade, convencidos desta marca, para que assim também a nossa vida convença, motive, atraia novos cristãos, entusiasme a família, a comunidade, para sermos uma presença boa, uma presença que reaviva. Que a vida, o exemplo do mártir São Sebastião nos ajude
a reavivar o dom de Deus que há em nós. Deus nos abençoe, São Sebastião interceda por nós, para que façamos esta caminhada e esta palavra seja fecunda e frutuosa na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.